Olá! Achou que ia ter só um episódio sobre o sítio de Vrax? Achou errado, herético! Hoje nós vamos continuar porque eu decidi ficar inspirado pela luz do Imperador e continuar o cerco de Vrax. E agora que a rebelião começou, o planeta foi tomado por aqueles leais ao Cardeal e agora o planeta oficialmente estava separado do Império. Não é incomum planetas mudarem de mãos de um governador para outro, ou antes tinha uma família real que passou para outra, ou antes era uma monarquia, virou uma democracia, ou vice-versa. É uma coisa frequente que acontece nos planetas imperiais e geralmente o Império não está nem aí. Porque quando isso acontece, desde que o planeta continue contribuindo às taxas, pagando seus impostos devidamente, como um bom planeta imperial, nada de mal vai acontecer. Para o Império, tanto faz, tanto fez. Quem é a mão que balança o berço, desde que pague com a outra mão as taxas imperiais. Mas agora Vrax tinha um pequeno problema. O problema se chamava Shafen, o cardeal, porque ele é que foi dado o comando e, querendo ou não, toda a rebelião, toda a matança, ter assassinado as pessoas ali das Adeptus Administrorum, que seria a administração imperial, tudo isso, o sangue, estava na mão do cardeal. Ele poderia tentar argumentar que não foi culpa dele, que ele não queria nada disso e que foi por causa dos ânimos exaltados na tentativa do seu assassinato. Só que agora não tinha mais nenhum telepático no planeta, então não tem como ele se comunicar com o Império. E a Inquisição já colocou como verdade absoluta que foi ele que deu a ordem para matar todo mundo, que ele era um louco herético que quis dominar o poder. E agora a única solução era tomar o planeta de volta à força. Então não há espaço no futuro para diplomacia. Aliás, só quer diplomacia quem não se garante na porrada. E o Império, meu amigo, tem um soco muito pesado. Só que Vrax também é uma noz difícil de ser quebrada. E hoje eu vou falar para vocês o que o Império vai ter que passar para lidar com esse cardeal malvado e herético e retomar o planeta e os arsenais que são imperiais e que agora estão na mão desses traidores, seccionistas e separatistas e que vão ver a luz do Imperador através de um cano de arma bolter. Muito bem, Vrax é um planeta que foi construído para defender, para defesa, para atrasar o inimigo o máximo possível, para fazer ele sangrar a cada metro de chão que ele tentar dominar. Por séculos, a administração do planeta investiu em fortalezas, em defesas e construir mais e mais linhas defensivas, uma intercalada sobre a outra e uma protegendo com campo de visão e com artilharia colocada para destruir caso a da frente caísse. E hoje Vrax tinha 3 linhas principais de um complexo de bunkers e torres de defesa, todas conectadas com trincheiras tanto na superfície quanto subterrâneas e com uma interposição de bunkers de proteção, de artilharia pesada, de torres antiaéreas e de laser. E essas defesas formidáveis formavam um perímetro ao redor do centro, eu falaria capital, mas seria ao redor da fortaleza principal, onde fica a Basílica de São Leones, a maioria dos blocos habitacionais, os centros ali de administração e comando militar, que agora estavam todos sob o domínio dos traidores. E como funciona? Aquele círculo menor, bem pequenininho no meio do mapa,
é a capital, é o centro de Vrax, é onde fica a fortaleza, a basílica e as defesas maiores. Ao redor, o primeiro círculo interno é a terceira linha de defesa de Vrax, a defesa interna, que também é a mais antiga e a mais concretada, digamos assim, porque ela é feita com bunkers ali todos de permacreto, que é um tipo de concreto mais fortificado, é a que tem melhores linhas de comunicação e ela é protegida pelo escudo. No caso, a Basílica Central é protegida por um escudo void para evitar bombardeios. E ao redor dessa primeira linha, nós vamos ter, fora dela, à direita, nós temos o porto espacial. E depois tu tem a segunda linha de defesa, e a segunda linha de defesa, ela tem uma comunicação com a terceira na parte norte. E fora, a oeste dessas linhas, nós temos mais umas trincheiras avançadas e fortificações entre uma e outra, com artilharia, um campo aberto para manobras militares e, no caso, trincheiras de comunicação entre elas, mas o principal são essas três linhas fortificadas. E entre essas linhas existem várias pillboxes, que seria uns pontos fortificados, umas áreas de matança, onde as metralhadoras, os canhões, a artilharia conseguiriam derrotar as linhas que avançavam do outro lado. E se tu se pergunta por que não daria para invadir para o outro lado, é porque o terreno ali é intransponível. É quase que impossível tu conseguir manter um exército grande do lado leste da Basílica aqui da Fortaleza. Na verdade, ela foi construída ali já pensando que a invasão seria funilada só em uma direção, porque o outro lado é feito por um terreno intransponível com grandes penhascos que não permite o movimento de tropas em maior número, muito menos de veículos blindados. Então apenas grupos pequenos de infantaria poderiam passar por lá com bastante dificuldade em escalada, o que facilitaria com que um número mínimo de defensores conseguisse defender o flanco direito. Mas o lado esquerdo, como era o vulnerável e onde era esperado que o inimigo viesse, esse é onde as fortalezas e as defesas ficavam mais. E todas elas, como eu disse antes, eram várias linhas de defesa, uma cobrindo a outra, e com a artilharia já, no caso a artilharia ela programa, eles calculam onde ficam essas linhas, que caso elas caiam eles conseguem atirar ali, matando os invasores. Então a Vrax inteira foi calculada para defender de uma invasão. E infelizmente era isso que o Império teria que fazer nesse momento, invadir essa fortaleza. E no meio das trincheiras, desde a linha mais externa até a interna, existem bunkers de proteção para caso o inimigo esteja atirando artilharia, e esses bunkers de proteção têm vedação até contra armas biológicas. Então, mesmo que o Império usasse armas de nível exterminatus, os defensores poderiam sobreviver facilmente em câmeras hermeticamente fechadas sobre a superfície. Então, infelizmente, bombardeio espacial estava fora de questão. Teria que ser do jeito antigo, no bom e velha guerra de trincheira, para reconquistar esse planeta. Só que nenhuma fortificação, trincheira, canhão ou defesa antiaérea é útil sem, no caso, antes só de eu falar disso, sem os homens que a defendem. Mas no caso, só antes de citar sobre as guarnições e as defesas e o manpower, que seria a mão de obra, a força de batalha do Cardeal, eu vou só comentar superficialmente sobre a Fortaleza Central. A Fortaleza Central de Vrax é um local simbólico muito importante para aqueles fanáticos religiosos ali do planeta, por ter a Basílica de São Leones, por ter vários os blocos habitacionais e acima da superfície ela é apenas uma coisa pequena, mas abaixo da superfície ela é enorme, também com blocos habitacionais, com fazendas de alga,
com os imensos arsenais imperiais que ficam ali, e dali eles são transportados até o porto espacial para ser redistribuído. Só que agora não iria mais ser redistribuído, a não ser para os defensores. E essa fortaleza formidável ali no meio também é protegida por baterias de laser orbital que costumam ficar fechadas. Tu não vai deixar o laser exposto acima para o inimigo atirar. Ele só vai ser aberto, ele é tipo uma cúpula em cima dele, que ela só abre quando é necessário atirar em alguma coisa. Então o laser é muito defendido e ao redor do laser existem várias torres, bunkers e trincheiras e posições de armas pesadas para evitar que essas torres antiaéreas caiam nas mãos inimigas ou sejam destruídas. E agora Vrax, no caso, as suas defesas foram aumentadas porque todo o armamento que tinha ali embaixo vai ser colocado em uso tanto nas trincheiras quanto nas muralhas dessa fortaleza central para evitar que qualquer inimigo pise no seu solo sagrado. E também, ao redor da fortaleza, nós temos múltiplas, mas múltiplas mesmo, armas antiaéreas de vários calibres, incluindo os lasers orbitais e mísseis também solo, espaço, que no caso são mísseis que conseguiriam atingir espaçonaves, e vários lasers e armas antiaéreas convencionais, que elas estouram um tiro no ar e espalham em vários pedaços, para evitar bombardeios, aeronaves e coisas assim, de tentar atacar as tropas no chão, o que facilitaria uma conquista das trincheiras. Então, para evitar isso, as defesas antiaéreas do lugar são incríveis. Então, não adianta tu só mandar aeronáutica ou tentar jogar algo de cima, porque a maioria delas vão ser interceptadas pelas defesas antiaéreas. E, além disso, agora o armamento dessas trincheiras e pontos mais fortes de defesa foram aumentados com metralhadoras pesadas, com bolters pesados, com canhões laser, com todas as armas disponíveis que tinham antes no arsenal e com uma munição, olha, virtualmente infinita, porque até eles esgotar os arsenais ali embaixo, boa sorte. Esse arsenal era para manter milhões de soldados em campo por anos, e é exatamente isso que Vrax vai precisar. Mas como eu disse antes, nenhuma defesa é maior do que os seus defensores. Nós temos que levar em consideração quem são as botas no chão, quem são os soldados disponíveis ao cardeal e o seu círculo interno de comandantes e líderes que agora vão tentar proteger o seu pescoço herético dos inimigos que seria o Império. No caso, o pessoal aqui do planeta não é burro. Quem ficou do lado do cardeal para sobreviver sabia que estava com os dias contados. O Império não iria perdoar quem traiu eles e ficou do lado de alguém marcado pela Inquisição. Porém, se tu não ficasse do lado do cardeal, a tua vida ia ser muito curta, porque os fanáticos deles não aceitavam opiniões contrárias ou dissidência sobre o que era o certo, e o certo é servir o cardeal cegamente. Se tu for contra isso, tua cabeça vai rolar. Então agora, os discípulos de Schaefen, os mais fanáticos, começaram a recrutar centenas de prisioneiros, e o pessoal da PDF que estava ali antes foi anexada, absorvida, na verdade que seria o termo mais correto, para aquela guarnição dos seus soldados fanáticos. Então a antiga milícia ali dos prisioneiros e a PDF viraram a Labour e a Garrison, respectivamente, auxilia das tropas do cardeal. Labour, no caso, seria o pessoal que trabalhava no planeta. Então eles teriam duas funções. Tanto trabalhar para construir o mais rápido possível e levantar e deixar otimizada as defesas e as fortificações da terceira linha, a linha mais afastada ali de Vrax,
e manter tudo em dia, movimentar aqueles equipamentos pesados para a posição onde era necessário, levar a munição, continuar trabalhando para produzir mais munição, para manter o equipamento que quebrasse ou qualquer coisa necessária, e eles já foram colocados para trabalhar e para treinar o mais rápido possível. Essa linha dos antigos seriam prisioneiros de trabalho. É quase que uma mão de obra escrava que acontece com os prisioneiros do Império que são botados em colônias penais. Eles têm que trabalhar para comer, senão eles vão levar um tiro do comissário por ser inúteis. Eles já estão colocados na cadeia porque eles não têm muito valor para o Império. Então, se eles pisar fora da bola, eles iam ser assassinados. E agora, trabalhando para o Cardeal, a condição de vida deles melhorou bastante. Eles recebiam mais comida do que antes, eles receberam um treinamento militar, alojamentos melhores, então a qualidade de vida do pessoal que antes trabalhava ali forçadamente melhorou. Então eles adoravam o Cardeal, não tão fanaticamente quanto a sua milícia principal, mas eles consideravam ele meio que um salvador, não assim um messias e o cara que sabia de tudo, mas eles tinham ele com uma boa visão. Não dá para te levar em consideração essa lei Buraucília ia ser excepcional em batalha. Eles eram prisioneiros que receberam treinamento básico e quem treinou eles foi a PDF anterior. Então eles foram treinados por quem já não sabia muito. Então tu deve considerar que eles sabem atirar, manter as suas armas, manter as máscaras de gás improvisadas que foram criadas ali rapidamente para tentar defender o planeta e segurar uma posição estática, mas nada maior que isso. Já a PDF, eles têm um certo treinamento, mas também nada avançado. Eles não são treinados em dirigir veículos, em táticas combinadas de exército, então usar artilharia, veículos rápidos e infantaria junto. Eles não têm assim uma coordenação de batalhão muito boa. Então, para passar essas coisas já para a milícia, eles já não foram ensinados exatamente pelos melhores. Então, a qualidade das tropas aqui disponíveis para o Cardeal variava bastante. A população total de Vrax é em torno de 8 milhões de pessoas, considerando também que umas 40, 200 mil vieram de peregrinação recente por causa do Cardeal. Então o planeta deveria ter no máximo, uns 8,5 milhões de pessoas, e se tu for considerar quanto deles tinha habilidade e treinamento militar, deveria ser algo entre 2 a 4 milhões de pessoas. Então essa era a força de expectativa assim, que foi calculada para a força, para os inimigos, para os traidores aqui, os traidores imperiais, que agora guarneciam as trincheiras de Vrax. Então beleza, tu tem no máximo 4 milhões de inimigos, com treinamento pequeno, com um equipamento de PDF. Nada maior, né? A questão é que o equipamento deles não é mais de PDF. Eles roubaram os arsenais que estavam ali embaixo de Vrax. Então qualquer vantagem que um batalhão da guarda regular do Império tinha sobre eles, meio que vai ser nulificada pela pilhagem desses armamentos ali dos arsenais. Então, infelizmente, em equipamento, eles receberam um baita upgrade, só que na parte de treinamento, eles eram considerados bem inferiores ao pessoal do Império, incapazes de fazer qualquer tática de contra-ataque ou se mobilizar em grande velocidade, e eram considerados inferiores em geral às forças imperiais. Então, beleza, eles têm os números, ele tem umas defesas previamente prontas e armas pesadas, só que as tropas dele não eram as melhores. E no caso, os discípulos do Schaefen, esses aí são aqueles fanáticos pelo Cardeal. O pessoal que, olha, ele iria botar a vida dele na frente de uma bala para o Cardeal a qualquer dia da semana. Esses aqui eram os seus guarda-costas pessoais e meio que uma guarda de elite. Então eles eram os diferentes ali dos outros
e também foram os que tiveram prioridade nos melhores equipamentos da pilhagem. E essa guarda dos discípulos de Shaphan, eles tinham uma função secundária. Além de ajudar a treinar e guarnecer as trincheiras, eles também foram os comissários, assim, seriam os agentes do cardeal nas formações, para cortar qualquer tipo de dissidência ou dúvida sobre o dever sagrado que eles tinham de dar a vida para defender o cardeal. Então tá recrutando ali os prisioneiros. Tem um que fala que não acredita no cardeal. Não tem problema. O discípulo de Shaphan vai dar uma bala bem no meio da testa e vai botar o corpo desse herético em exposição para todo mundo ver o que acontece quando tu recusa a palavra do sagrado cardeal. Então eles serviram mais para espalhar o medo e a organização nas outras forças, porque se tu fizesse algo contra o cardeal, eles iriam te executar sem julgamento e sem pensar duas vezes. Então esses caras eram meio que os comissários, a força política do cardeal, que estava junto aos batalhões para garantir a sua lealdade. Então agora o Império não poderia esperar que aquelas tropas fugissem cegamente, porque eles teriam mais medo do pessoal do cardeal do que de morrer lutando numa trincheira. Então, uma coisa que eu tenho que dizer é que essa tática do medo funcionou. As tropas ali das milícias realmente eram bem convictas no seu dever. Então eles não fugiram facilmente se uma situação não ficasse fácil para eles. Só que o Império ainda tinha dúvidas sobre a qualidade e a resistência moral dessas unidades. Eles não sabiam o que estava acontecendo ali em Vrax e não tinha ideia de como era a organização e a coerência dos seus defensores. Mas graças a essas forças leais ao cardeal e extremamente agressivas e fanáticas, olha, a liderança deles era alta. É muito mais fácil eles morrer para o tiro do inimigo do que levar um tiro dos discípulos de Shaphan. E beleza, além disso, por libertar os prisioneiros e procurar ali nas cadeias, eles descobriram uma arma excepcional, uma coisa um pouquinho diferente do convencional. Eles descobriram psíquicos nesse planeta, algumas centenas deles, indivíduos com poderes psíquicos muito variados, todos sem treinamento e provável muito jovens. Os psíquicos, o que eles fazem? Eles conseguem acessar o imaterial e fazer coisas às vezes catastróficas, como grandes explosões, tempestades de raio, fazer lava surgir do chão, porque eles alteram a realidade com a força do warp, do imaterial. Mas para um psíquico conseguir controlar o poder dele, leva anos e anos e anos de treinamento e ainda assim tu não garante que é 100% seguro. E outra coisa também sobre os psíquicos é que sem esse treinamento eles são quase como uma bomba ambulante que pode causar tanto dano aos aliados quanto aos inimigos. Então eles são uma arma, mas eles iam ser deixados meio que secundários apenas para necessidades, porque eles são uma arma de baixa confiabilidade e que pode explodir na tua mão. Então é melhor deixar esses caras na reserva, mas era uma coisa mais também disponível para a força do cardeal. E, peraí. Eles são psíquicos, né? O cardeal poderia ter usado eles para fazer telepatia, se comunicar com outras regiões do Império, pedir desculpa, dizer que sente muito e querer voltar atrás? Não. Por quê? Porque leva anos e anos de treinamento
para poder fazer mensagens psíquicas que fazem algum sentido. Normalmente as mensagens psíquicas são meio que um código, uma visão, um sentimento, e tu tem que ter todo um treinamento para entender o que tu quer falar e para fazer a pessoa do outro lado entender. Então é meio que uma linguagem de sinais com a mente. Então não é tu vai mandar as palavras, não é assim. Tu manda coisas como sensações, cheiro, medo, desejo, qualquer coisa, mas tu consegue mandar uma sensação e essa sensação diz algo para quem está recebendo. Então os psíquicos funcionam desse jeito e é assim que eles se comunicam. E sem treinamento nessa comunicação, eles não iam conseguir fazer essa função. Mas, como eu disse, é melhor ter uma bomba instável do que não ter bomba nenhuma. Eu não disse isso, desculpa, não tenha bomba nenhuma. Má ideia, cara, tu vai se machucar. Melhor não ter explosivos perto de ti. E sobre os equipamentos, tá, eu falei bastante ali que eles pilharam os equipamentos embaixo dos arsenais. Afinal, o que tinha lá? Muito bem, lá nós temos toneladas e toneladas e toneladas de comida e água engarrafada para manter o exército bem suprido. Lá nós temos, artilharia a perder de vista, várias balas de artilharia e também canhões, peças de reposição para artilharia. Lá nós temos veículos blindados, tanques, que eram para mandar para reposição, equipamento de reparo dos veículos blindados e de tudo que era coisa que era necessária. Uma coisa só, que tinha em mínima quantidade nesses arsenais, era equipamento básico de infantaria da Guarda Imperial. Eles não tinham acesso a quase nenhuma arma las, então eles não tinham as nossas lanterninhas e foram equipados, porém, não tinha arma las, mas tinha muitas autoguns. Autoguns são armas de fogo convencionais, rifles de assalto, espingardas, shotguns, armas, seria 12, então pistolas, coisas assim, armas convencionais como as que nós temos hoje aqui na Terra. Então essas armas de pólvora, junto com elas, várias peças sobressalentes, porque as armas podem quebrar, e também muita munição para essas autoguns. Então munição não iria ser um problema. Equipar a infantaria com essas armas mais inferiores também não ia ser um problema. E apesar da autogun não ser assim equivalente a uma arma laser, porque a arma laser tem menos recuo, ela é mais confiável, a munição dela recarrega com o sol e ela é mais leve, mais fácil de manutenção, é bem resistente. A questão é que a autogun também vai matar um ser humano. Um tiro de uma arma de fogo e um tiro de laser vai te matar, independente. Então tu não vai ficar menos morto porque tu levou um tiro de uma arma convencional. Então, querendo ou não, era o suficiente para a infantaria, para essa milícia agora do Cardeal. E outra coisa, também não tinham muitos uniformes. Os poucos uniformes que tinham foram para aquela guarda pessoal ali do Schaefer, os discípulos dele, mas a maioria dos trabalhadores da PDF teve que utilizar o que eles já tinham antes. As próprias roupas ou uniforme da PDF e, no caso dos prisioneiros, as roupas de trabalho. Eles também tiveram que confeccionar diversas armas e rebreathers. Rebreather seria um aparelho que tu respira sempre o mesmo ar e ele filtra o oxigênio ali e tira o gás carbônico que enriquece em oxigênio para te não respirar gases nocivos ou coisas tóxicas que poderiam ser também utilizadas para limpar trincheiras. Então os defensores utilizavam máscaras de gás meio que improvisadas, e nesse tempo que eles tiveram de preparo, eles começaram a fortificar, terminar as defesas e treinar o máximo possível para o iminente apocalipse que estaria vindo para o planeta de Vrax. Essas eram as forças então disponíveis ao Cardeal, em torno de 4 milhões de soldados, com
irregulares níveis de treinamento, alguns mais, outros menos, mas compensados por estar simplesmente defendendo uma posição estática e ter um grande número de artilharia e armas pesadas para dar suporte a essas formações irregulares que iriam defender as trincheiras. E qual era o plano então do cardeal? Como é que tu ganha uma guerra só na defensiva? O Império, ele é matemático. Se tu faz ele sangrar tanto que não vale a pena, às vezes ele pode simplesmente desistir. E esse era o plano do cardeal, fazer ser tão difícil a tomada do planeta que eles iriam ser obrigados a negociar. Porém, o cardeal não contava com a astúcia da Inquisição. Jamais a Inquisição iria perdoar o que ele fez nesse planeta, porque se ele continuasse com seus discursos, a mesma rebelião, os mesmos fanáticos iam se espalhar para outros lugares e mais mundos iriam se revoltar contra a administração imperial e a favor do cardeal. Então, esse mal teria que ser eliminado em Vrax, custe o que custar, independente dos recursos. O cardeal vai morrer. E agora, meus amigos, vai ter guerra, vai ter conflito, vai ser uma guerra sangrenta. Uma a uma, as trincheiras terão que ser tomadas, as fortificações terão que ser destruídas e o planeta tem que voltar a ser do Império. Mas é isso, vejo vocês no próximo episódio, quando o Império vai planejar o seu contra-ataque. Tudo de bom, vejo vocês na próxima. Nunca traiam o Imperador, porque apenas ele protege.